Fomos até Faf para falar sobre a época 2021 de um dos jovens valores nascidos num dos concelhos mais ligados ao desporto automóvel nacional e internacional. Tem 26 anos, chama-se Cláudio Batista e deu em 2021 fim a um jejum de 3 épocas aos comandos de um Citroën DS3 R1 que levou as cores da equipa Sucesso Automóvel até ao Campeonato de Portugal de Montanhas JC Group, integrando a competitiva divisão Turismos 3, reservada a carros de 2 rodas motrizes com motores até 2 litros. E foi no icónico Museu do Rally que fomos ao encontro de Cláudio Batista, começando por indagar as razões que estiveram na origem do seu regresso. Foi uma sensação incrível, porque uma pessoa estava já em casa sempre a despertar o bichinho do automóvel. Com este surto pandémico, eu fui uma das pessoas que estava em casa com um bocadinho de receio do Covid, então a primeira vez que eu meti o capacete, posso dizer que foi a primeira vez que eu me senti fora de casa e livre. Em boa hora o fez, pois protagonizou uma época verdadeiramente exemplar na montanha. 7 provas, 7 pontuações e um 4º lugar final na sua divisão, mesmo limitado por utilizar um carro nitidamente com um nível de preparação inferior aos demais. Mas façamos uma viagem a toda a temporada de Cláudio Batista, que se iniciou com um 5º posto na estreia atribulada do piloto na rampa PQP Rábida. Até o último momento nunca acreditei que fosse à Rábida, sempre falavam da Rábida e eu nunca pensei em ir. Até o último momento pensava se era mesmo verdade que eu ia. Fomos à rampa da Rábida, com tudo direitinho. Infelizmente, um preconceito à última da hora aconteceu. Nas primeiras subidas, logo, a caixa de velocidade cedeu. Então fiquei um bocadinho desgostoso, que era a primeira da rampa. A minha equipa logo trabalhou para isso e não me deixou ir abaixo. Na segunda subida não consegui subir, mas logo no dia seguinte estava a viatura pronta e subimos. E será que esse começo atribulado provocou receio em Cláudio Batista? Como eu não sou de virar as costas a nada, apareceu o problema, nós resolvemos logo o problema e logo nas próximas provas eu esqueci o problema, porque senão também se estivesse sempre a pensar no problema da caixa, não conseguia estar com este carro e nem me tornava competitivo. Da Serra junto ao Sado e ao Atlântico, o Campeonato de Portugal de Montanhas JC Group rumou até Trás-os-Montes, com Cláudio Batista a ver-se integrado numa competição do CPM que decorreu paredes meias com o europeu da modalidade. Para o piloto de Faf, foi um momento muito especial, coroado com um 5º posto na sua divisão. Sim, foi uma rampa fora de normal, com carros que eu não estava habituado a competir, mas um dos meus trunfos que eu tive que usar foi, a partir do momento que meti o capacete, esquecer o carro que estava a competir e tentar o meu maior resultado. Foi uma rampa que correu bem, conseguiam resultados positivos, dentro das limitações que o carro tem, mas gostei da prova, do ambiente de ter carros que não são comuns. Concluí a prova sem nenhum problema mecânico e gostei de fazer uma prova do europeu. De boticas, mudou-se de armas e bagagens para o teto de Portugal continental. A terceira tirada da época foi a rampa Serra da Estrela Covilhã e Cláudio Batista logrou pela terceira vez concluir no 5º lugar. A rampa da Serra da Estrela correu bem, porque eu no início fui fazer uma passagem à rampa e sempre achei que era uma rampa com uma extensão grande, uma rampa com uma inclinação também grande, o que dificulta também a potência do meu carro, mas subida a subida fui ganhando alguma confiança. Sei que nas retas não conseguia pôr a potência no chão, então aperfeiçoei mais nas curvas e tentei abusar um bocadinho para melhorar os tempos. O meio do campeonato chegava com a rampa da casa. Era tempo de correr na paisagem protegida da Penha em Guimarães e a pressão fez-se sentir. Foi uma rampa que eu levava muita pressão psicológica, porque uma pessoa quando está a correr perto de casa tudo muda, tem sempre o apoio da família e dos amigos. Infelizmente o carro no primeiro dia não teve competitivo, porque um problema eletrónico cortava a rotação e não me consegui empenhar totalmente para fazer os tempos que queria.
No segundo dia já tive um carro mais competitivo, tentei esquecer um bocadinho a vertente do nervosismo, da família e dos amigos, aperfeiçoei-me mais, já consegui alguns tempos melhores. Dessa forma, o sexto lugar final acabaria por ser o resultado menos positivo da época de Cláudio Batista, mas o piloto rapidamente esqueceu as dificuldades da Penha e logo na prova seguinte em Santa Marta voltaria às boas exibições, alcançando pela primeira vez na época o quarto lugar na divisão Turismos 3. Gostei da rampa de Santa Marta porque era basicamente um dos meus gostos e que era, eu olhava para aquela rampa e via um troço de rally, só ficava um bocadinho triste quando via os carros da frente a partir, porque naquela, basicamente uma via rápida de início, eu via os carros a partir, ficava logo um bocadinho em baixo, mas depois de entrar na zona de rampa, que era mais técnica, já conseguia melhorar. E nesta altura da conversa, foi tempo de Cláudio Batista nos fazer uma revelação. O nível competitivo limitado do seu Citroën DS3 R1 face à concorrência levou-o a considerar não estar na rampa seguinte, marcada para o Caramulo. Sou sincero, o Caramulo não estava a pensar em ir, porque eu via os on-boards e via que não era para o meu carro. Sorte para uns e não sorte para outros. Chegamos ao Caramulo, começou a chover, então subi, fiz a primeira subida, fiz a segunda subida numa rodagem não muito rápida, em todos os possíveis. Cheguei lá acima e vi a admiração dos outros pilotos nos tempos que eu estava a fazer, porque quando chove consigo melhores tempos, porque o meu carro não tem tanta potência, aplicando-me mais consigo tempos melhores. E os tempos em exibição levaram o piloto da Sucesso Automóvel a concluir a rampa do Caramulo num quinto lugar, que cimentou de vez a sua ambição em terminar num ótimo top 4 da divisão Turismos 3, faltando a última rampa que decorreria uma vez mais em Boticas. Como eu referi na última prova, cheguei a Boticas que já sabia qual era o meu resultado. Nas primeiras subidas fui com um intuito só de me divertir, mas cheguei a meio, vi a parte da diversão começou-se a esquecer e entrou a parte da competição, então apliquei-me mais e consegui esquecer que era a última prova e foi uma das rampas que eu até abusei mais um bocadinho do carro e consegui os tempos que melhorar em relação à última rampa que tinha feito em Boticas. Este quarto lugar final no campeonato ultrapassou por completo as expectativas do piloto. Assim, eu fiquei surpreendido, tendo o top 4 nos Turismos 3, é uma das divisões mais competitivas na montanha e consegui o top 4, para mim é uma vitória, mas também para chegar aos primeiros lugares sei que tenho que adquirir uma viatura ainda mais competitiva que esta e sim, se reunir os apoios todos para surgirá uma nova viatura para a mesma divisão, mas mais competitiva. Mas Cláudio Batista não quis que a época de regresso se cingisse ao desafiante mundo da montanha. O fafense é um confesso amante dos ralis e marcou presença em 3, Mesão Frio, Rezende e Viana do Castelo. Nas Portas do Douro, revelou capacidade para andar forte, sendo a prova do Oriense o catalisador para acordar a sua preferência pelas provas de estrada. Tenho dito que o Rally de Mesão Frio veio estragar um bocadinho o campeonato, porque até ao momento eu tinha-me aplicado mais nas rampas e era das rampas que eu estava a usufruir, mas fui ao Rally de Mesão Frio e despertou outra vez o gosto pelo rallies e vi que o meu carro é mais competitivo no rallies que na montanha e quem sabe fazer mais alguma prova, mas até agora dediquei-me 100% à montanha porque entrei no campeonato, levei até ao fim. Agora se fizer um ou outro rally é um extra. 7 rampas e 3 rallies transformaram assim a época de 2021 num ano intenso para Cláudio Batista e para a Sucesso Automóvel. O fafense realça que tal só foi possível graças aos apoios que a equipa reuniu. Sim, felizmente isto é um desporto caro, que tem muitos custos e quanto mais apoios tiver, melhor. Uma pessoa consegue se tornar mais competitivo,
com a viatura própria e com a estrutura. Neste momento eu tenho alguns patrocínios que me apoio, principais o Sucesso Automóvel, a Tasca da Viúva, e também de referir o CR Car Parts e a Diana Fernandes e o Autossueiro. São para já os únicos apoios que eu tenho, mas é como eu digo, para me tornar mais competitivo e para ter outra viatura tenho que ter mais apoio, senão não consigo. E depois a família, claro, o incondicional e indispensável apoio presente em todas as horas. Sim, em tudo na vida a minha família pesa, e no desporto automóvel também olho muito para a família. Sei que a família inicialmente não queria que eu entrasse nisso, mas este ano tive uma das vitórias, consegui levar a minha família em completo ao Rally de Mesão Frio. Para mim foi um apoio principal, porque também gosto que a minha família se sinta bem ao meu lado e não estar em casa a sofrer, como é até acabar a prova, até acabar o Rally, está sempre a ligar a ver se está tudo bem. E foi já após a conversa tida com Cláudio Batista no Museu do Rally que soubemos que o piloto e a equipa Sucesso Automóvel apontam para épocas parciais na montanha e nos rallies em 2022. No Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, o calendário de Cláudio Batista deverá incluir a Falperra, Penha, Santa Marta e Boticas, com os rallies de Montelongo e Mesão Frio a serem ponto assente numa época que vai incluir, tudo indica, pelo menos mais uma prova de estrada. Quanto à montada a utilizar e vendido que está o Citroën DS3 R1, a aposta passará, tudo indica, por um Peugeot 208 R2, num claro assumir de ambição maior por parte do talentoso piloto fafense, que não nos escondeu, sonha ainda um dia conquistar um título. Sim, sonho todos os dias e penso nisso. Se não for na montanha, no rally, tenciono em ser campeão um dia futuramente.